dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Frente C do Colégio Einstein. E hoje iremos falar sobre genética de populações e abordar o que a gente chama de equilíbrio de Hardenberg. Pois bem, galera, esse conteúdo está na página 522 do livro 4 do site digital. E o que seria esse princípio de Hardenberg, né, gente? Ele foi proposto aí por um matemático inglês chamado Hardy, né, o Gottfried Hardy, e pelo médico alemão Wilhelm Weinberg, né? E eles, gente, afirmaram que se nenhum fator evolutivo atuasse sobre uma população, né, que satisfizesse aí algumas condições específicas, essas frequências dos seus alelos iriam permanecer inalteradas ao longo das gerações, galera. Ou seja, esse princípio, ele abordou, né, esse princípio ele permite verificar se uma população está evoluindo por meio de uma avaliação da frequência de um alelo em um determinado momento. Se não tem nenhuma mudança na frequência dos alelos e do genótipo daquela população ao longo do tempo, a gente diz que essa população ela se encontra em equilíbrio de Hardenberg. E a gente sabe, né, que alguns fatores podem atuar alterando a frequência dos alelos. Que fatores são esses que podem alterar a frequência dos alelos e, consequentemente, aí, marcar um passo para a evolução daquela população? A gente já estudou seleção natural, mutação, migração. Tá? Então, esse equilíbrio de Hardenberg, galera, a gente diz que quando a população ela não apresenta nenhuma alteração na frequência de seus alelos, a gente diz que ela está em equilíbrio de Hardenberg, tá bom? Ou seja, ela não tem nenhum fator evolutivo atuando sobre ela, beleza? E para que ocorra, galera, e para que ocorra e para que esse equilíbrio de Hardenberg ocorra, galera, é necessário que haja algumas condições, né? Primeiro, a população ela deve ser suficientemente grande para não haver erros de amostragem, né? Os cruzamentos entre os indivíduos devem ocorrer ao acaso, tá? Não pode haver nenhum fator de evolução atuando, não pode ter migração, não pode ter mutação, não pode ter seleção natural. Beleza? Então, o teorema de Hardenberg. Em populações infinitamente grandes, com cruzamentos ao acaso, como foi para vocês, mítica, que não estiverem sofrendo nenhuma influência de fator evolutivo, mutação, seleção natural, migração, não haverá alteração do pool genético, isto é, as frequências gênicas e genotípicas vão se manter constantes, galera. A gente diz que aquela população está em equilíbrio, Hardenberg. Por quê? Porque nenhum fator evolutivo está atuando sobre ela. Para que vocês entendam, gente, olha aqui. Numa população em equilíbrio, a gente tem aí uma característica determinada aí, e ela é determinada por 2 genes. Isso a gente já estudou, né, galera? Que existem 2 alelos que vão determinar a característica daquele indivíduo de híbrido. Por exemplo, para a cor da pele, digamos, né, para a cor da pele. Não, bora botar uma característica mais evidente, cor dos olhos. Tem alelo azão que determina a cor dos olhos, né? O alelo azão e o alelo azinho que determinam a cor dos olhos. Para isso, a gente tem 3 probabilidades, né, galera? Que ele seja azão azinho, ou totalmente recessivo, azinho, correto? Pois bem, a soma das frequências, gente, dos 2 genes é de 100%, ou seja, a frequência, se eu pegar a frequência do alelo dominante azão e somar com a frequência do alelo recessivo azinho, eu vou dar 100%, beleza? Isso é a minha frequência aí dos alelos para uma determinada característica, tá? Se eu disser que a frequência de azão é substituída por P e a frequência do alelo azinho é substituída por Q, na fórmula eu tenho P mais Q é igual a 1, tá? E outra, a gente presume que essa frequência genotípica são as mesmas para ambos os sexos, tá bom? Então, se a gente colocar em frequência relativa, ele fica nessa fórmula. P mais Q é igual a 1, ok? Na mesma população, gente, então 3 genótipos possíveis.
Eu tenho azão, para homozigoto dominante, como eu falei para vocês, heterozigoto azão, homozigoto recessivo azão, correto? Então, 3 genótipos possíveis para justamente esses 2 alelos, beleza? A soma dos 3, gente, tem que dar 100%? Quando a gente fazia lá aquele quadro de distribuição, você pergunta, gente, qual é a frequência do alelo azão para aquela característica? Aí você me dava, pode ser em forma de fração, 1/4 ou 25%. E se eu juntar tudo, não é para dar 100%? Pois está aí, ó. Frequência de azão mais a frequência de azão mais a frequência de azão é para dar tudo 100%. Se eu fizer uma substituição, galera, ó, azão boto P ao quadrado, azão 2PQ mais Q ao quadrado, que seria a frequência do alelo totalmente homozigoto recessivo. E tudo tem que dar 1. Tá? Fiz a substituição aí nessa fórmula, tá? Aqui seria a frequência do genótipo homozigoto dominante, aqui é do genótipo heterozigoto e aqui do homozigoto recessivo, ok? Bora aqui um exemplo para que vocês possam entender. Em uma população em equilíbrio, está assim distribuída para um determinado par de alelos. Olha aqui, galera. Par de alelos. Eu tenho 640 pessoas, indivíduos, com alelo azão, para uma determinada característica, 320 heterozigotas, azão, e 40 azão, totalizando em 1000 indivíduos, correto? Ele pergunta quais as frequências gênicas, ou seja, dos genes, e as genotípicas. Galera, gênica, primeiro, quantos genes eu vou ter no total? Observem aqui, ó. Não são 1000 indivíduos, galera? Nós somos díhíbridos. Então, a gente tem 1000 indivíduos. Eu vou ter o quê? Quantos alelos? 2. Não são 2 para cada, ó. Se eu somar 6 vezes 40, 320, 40, vai dar 1000, correto? 1000 pessoas que têm o total desses genótipos. Mas eu quero saber de alelos, a frequência de alelos. Eu multiplico por 2. Por quê? Se eu tenho 1000 com esses genótipos, eu vou ter quantos alelos? O dobro, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, se eu tenho 640 indivíduos azão, qual é a minha frequência aqui? Seria o quê? O dobro. Então, 640 mais 640 vai dar 1280. Então, eu tenho 1280 alelos, tá? Porque é 640 desse mais 640 desse. Da mesma forma, 320 desse mais... como aqui é heterozigoto, seria aqui mais 20, ó. Bora lá. Somando 1280, total de genes, tá? Do azão, bora ver logo do azão. Bora somar aqui do azão. 640 mais 640. 1280. Mais 320. Mais 320 vai dar 1600, correto? Então, eu tenho 1600 azinho. Bora só mais logo isso aqui, ó. 320 desse, né, ó. Mais 40, mais 40. Então, 80 mais 320 vai dar 400. Tá? Então, fazendo agora o cálculo da frequência, ó. Frequência do azão seria o que, galera? Frequência do azão. 1600 para o total de 2000. Aí eu faço ó, a divisão, né? Vocês sabem matemática, corta esses 2 zeros, corta esses 2, fica uma fração de 16 para 20, que fica numa margem aí, galera, você fazendo aí a conta na matemática, fazendo a redução da fração, né? Ela fica aí, se eu não me engano, 16 dá por 2 dá 8, 20 por 2 dá 10, dá 8 sobre 10, que é igual a 0,8 ou 80%. Da mesma forma para o azinho, tá? Do total de 2.000 genes, ou seja, 2.000 alelos, eu tenho 400 que são alelos recessivos. Então, 400 para 2.000, corta aí, ó, os 2 zeros, fica 4 por 20, ou 2 por 100, que é igual ao quê? A 0,2 ou 20%. Ok? Fácil, né, gente? Agora vamos ver a frequência genotípica. A gente viu primeiro aqui a frequência de alelos, correto? Opa, passei demais, gente. Agora a gente viu a frequência de alelos. Agora vamos ver a frequência genotípica, tá? Ou seja, aqui, ó, de azinho e azinho. E a gente vai utilizar essa fórmula, tá?
Então, para a frequência gênica, a gente utiliza P mais 1 é igual a 1, né? E para a frequência genotípica, a gente utiliza esta fórmula. P ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado é igual a 1. Ok? Vamos lá. Minha frequência, gente, de azão, de alelos azão, que a gente achou lá no passado foi 0,8 e de azão foi 0,2, ótimo. Já tenho quem é P e tenho quem é Q. Correto? Só para vocês se localizarem. Eu tenho quem é P, que é 0,8, e tenho quem é Q, que é 0,2. Correto? Beleza, professor. Continuando. Vou calcular agora do azão a azão. Se para um alelo é 0,8 e para o outro 0,8 ao quadrado, que vai dar 0,64 ou 64%. Para o recessivo, vou multiplicar, 2pq, 2 vezes 0,8 vezes 0,2, multiplicando tudo, 2 vezes 16, 2 vezes 0,16 dá 0,32 ou 32%. E do alelo recessivo, azinho, é 0,2 ao quadrado, que vai dar 0,04 ou 4%. Então, minha frequência genotípica está aí, ó, 64% de azão a azão, 32% azão azinho e 4% azinho azinho. Fácil, né, galera? Professor, como é que eu sei que aquela população minha está em equilíbrio? Aí você vai ver, galera, se, por exemplo, na primeira geração tem andado justamente essa frequência de alelos, 0,8, 0,2, você faria uma segunda geração, né? Faria o cruzamento aí da segunda geração. E se, no caso, na segunda geração, você observar que as frequências gênicas e as frequências genotípicas não mudaram da primeira para a segunda geração, continuaram igual a 1, significa que aquela população ela está em equilíbrio Hardenberg, ou seja, não está havendo nenhuma algo que possa estar fazendo com que aquela população evoluísse, tá? Então, se o resultado obtido foi igual ao anterior, a população não está evoluindo. Agora, se o resultado for diferente do resultado lá da primeira geração, é porque houve alguma mudança gênica e a população ela está evoluindo. Beleza? Então, galera, foi só isso na aula de hoje. Próxima aula a gente vai falar sobre especiação, tá? Vamos falar sobre especiação e daí vai debater algumas questões, ok? Abraço a todos, bons estudos e até mais.